Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso, estamos alegres. Apesar do choro, apesar das lágrimas, estamos alegres, felizes, gratos ao Senhor, porque sabemos que um dia iremos para o mesmo local que o nosso pastor está. Você crê nisso? Crê mesmo? Abra sua Bíblia no livro que você já sabe que deve abrir. Qual é o livro? Muito bem. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 6. E hoje é a segunda sessão da nossa série Atos. A noiva de ontem precisa ser a mesma de hoje. A gente do louvor veio todo assim, jeans, porque na Páscoa a gente fez um musical aqui, somente quando os cultos estavam online, a gente fez um musical. A gente até montou o altar aqui e tal, e o pastor estava sentado mais ou menos ali onde Larissa está, olhando para a gente. Quando a gente terminou de cantar e saiu para ele poder pregar, ele passou por mim e por Vanessa foi lá para trás, né? Disse assim: hoje é o dia em que vocês estão mais bonitos com essa roupa. Aí Vanessa, tem que ser essa roupa, a gente tem que vir de jeans. Por isso que a gente está de jeans aqui hoje. Amém? Quando eu estava montando essa série de mensagens, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer essa noite. Eu demorei um pouco para escolher as temáticas. Na verdade, o livro de Atos ele tem pano para manga para muitas séries de mensagens. Atos, até estou pensando em fazer ano que vem Atos 2.0. Ele tem muito pano para manga. Então, eu demorei para escolher as temáticas que o meu coração conseguia identificar ali, lendo o livro de Atos, com o auxílio do Senhor, sobre aquilo que Ele queria ministrar aos nossos corações durante esses 6 sábados, porque a série vai durar até a metade de setembro. E lendo o livro de Atos é muito difícil escolher também, dentre tantas figuras importantes que a gente vê no livro de Atos, as pessoas com quem a gente tem algo para aprender. Mas com certeza, Paulo, que foi ministrado na semana passada aqui por Juan, pelo missionário Juan, e o personagem de hoje não poderiam estar fora dessa lista. E hoje a gente vai falar sobre Estevão. Vamos falar sobre Estevão. Olha, eu confesso a vocês que quando eu escolhi Estevão, eu fiquei me perguntando e buscando do Senhor o que exatamente a gente precisava ouvir essa noite, né? Já fazia algumas semanas que eu orava, que eu estava orando acerca dessa mensagem, só que nada chegava. Hoje até Lucas viu, quando eu tenho um grupo, né, dos pregadores da JNI, onde todo mês eu lanço o PDF com a série montada, para dizer o que é que a gente vai fazer, quem é o pregador da semana e tal e tudo mais. E aí eu vi lá hoje que eu mandei a série estruturada dia 18 de julho, né? Ou seja, já fazia bastante tempo que eu estava trabalhando sobre essa série. E fazia também algum tempo que eu estava orando acerca daquilo que o Senhor queria que eu ministrasse hoje sobre Estevão. Eu só sabia que eu precisava falar dele, certo? E fazer a ligação da mensagem, da história dele com as pedras que estão lá na história dele. E nada vinha. Aí essa semana eu estava deitado, já pronto para dormir, já morrendo de sono. E aí, sabe quando você deita na cama e você perde literalmente o sono? Você estava com sono, você deita na cama, perdeu o sono. E eu aperreado sem saber o que era. Aí eu fiz, sabe? E alguma coisa, e essa alguma coisa sabemos quem é? O Santo Espírito de Deus doce. Alguma coisa chegava para mim e dizia assim: vai ler Atos 6 e 7 de novo. Aí eu estou com sono, Espírito. Ele vai ler Atos 6 e 7 de novo. Aí eu, tá, né? Vou ler. Aí eu fui abrindo, fui lendo. E aí eu estava do lado,
A Gabi estava do lado, já deitada também, eu catuquei ela, pelo amor de Deus, anota isso aí, né? E aí veio a ideia, pedi para ela anotar, e a história de Estevão está presente apenas em 2 capítulos, que é Atos 6 e Atos 7, e eu acredito que quase todo mundo aqui conheça a história de Estevão. Quantos aqui não conhecem a história de Estevão? Tem alguém aqui que não conhece? Certo, vamos lá. E é engraçado que como o texto é grande, eu não coloquei aqui no esboço, que geralmente eu boto o texto já no esboço, aí eu não coloquei. Eu disse, não, quando chegar lá eu peço a Bíblia NVI de alguém, eu não sei de quem é, mas eu vou abrir aqui no celular. Atos no capítulo 6, nós vamos ler o capítulo 6 todo agora, amém? Diz assim: com a rápida multiplicação dos crentes, houve murmúrios de descontentamento. Os judeus, pelo amor de Deus, deixa eu botar um NVI aqui agora. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios de quê? Oi! Tem alguém na igreja? Aleluia! Cheios de quê? Esse espírito que está aí, que está falando aí, é um espírito, está com letra minúscula ou maiúscula na sua versão? Está falando do Espírito Santo, amém? Cheios de espírito e de sabedoria, passemos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão. Diga para mim aí o que é que tem descrito de Estevão, vá. Estevão, ele era o quê? Homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Verso 8. Estevão, homem, o que é que tem aí? Cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Estes homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. O homem era brabo. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia como o rosto de anjo. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco essa noite, que a tua palavra possa ser ministrada aqui, Senhor, aos nossos corações, e nós pedimos, Deus, por favor, que ela faça aquilo que ela é capaz de fazer, nos quebrar, nos refazer, nos transformar e nos deixar restaurados. Em nome de Jesus é isso que nós te pedimos, amém. Então, aí eu quero agora, que a história dele está toda em Atos 6 e está também em Atos 7, só que eu quero que você pegue sua Bíblia e bote lá em Atos 7 e vá lá para o verso 54. Quem achou, diga JNI Conectados. Amém. Posso? Capítulo 7, verso 5:4, diz assim: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele, mas Estevão, me ajude a pregar. Estevão
levantou os olhos para o céu, misericórdia, coisa linda, e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita do Pai. E disse: veja o céu aberto e o Filho do Homem a pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejava Estevão, este orava. Preste atenção. Estevão estava sendo apedrejado e ele orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Eu acho que a gente já podia ir embora e ir para casa depois disso. Não precisa mais de nada. Eu fiquei pensando nessas pedras que mataram Estevão. Só que no decorrer de toda a história a gente percebe que Estevão era um homem de intimidade com o Senhor, não é verdade? E por isso a gente vê no final de tudo para onde ele foi. Só que eu fiquei me perguntando, nos tempos atuais, tão difíceis inclusive que a gente tem passado, para onde a gente está caminhando? Estevão foi apedrejado até a morte. Pedradas mataram Estevão simplesmente porque ele não negou Jesus, simplesmente porque ele pregava o Evangelho, independente das perseguições e dificuldades. Pedras mataram Estevão simplesmente porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Estevão morreu porque ele era cheio do Espírito Santo. Você já parou para pensar nisso? E aí vem a pergunta: se te matassem hoje a pedradas, seria porque você está cheio do Espírito Santo? Seria porque você não negaria Jesus sob hipótese nenhuma? A verdade é que muitas vezes não estamos cheios do Espírito Santo. A verdade é que não temos essa intimidade com Jesus que Estevão tinha. E o Senhor foi me mostrando pela história de Estevão algumas pedras que muitas vezes a gente carrega por escolha própria, que nos impedem de alcançar aquilo que Deus projetou para nós em termos de vida espiritual, em termos de futuro e em termos de chamado também. Por isso eu te pergunto, e já trago o título também da mensagem com isso, que eu pedi para publicar: quais são as pedras que nós temos escolhido carregar que nos matam? As pedras que escolhi para morrer. Porque Estevão não escolheu nenhuma pedra daquela que ele levou. Ele chegou e disse assim: tu atira em minha pedra. Ele disse isso? Mas muitas vezes a gente carrega pedra, e vou te dizer, a gente é apedrejado no mundo por conta de pedras que a gente carrega que nos impedem de alcançar Jesus. Quais são essas pedras? Hoje eu queria te mostrar 4 pedras que com certeza Estevão não carregava, mas que muitas vezes a gente tem escolhido carregar e que nos impedem de crescer espiritualmente e de cumprir o nosso chamado. A primeira pedra que eu queria te mostrar era a pedra da ignorância. Fale, ignorância. A gente pensa que ignorância é grosseria, né? Grosseria é uma coisa, ignorância é outra. Ignorância é justamente a falta de conhecimento sobre alguma coisa. Quando a gente diz fulano é ignorante a respeito disso, é porque ele não sabe a respeito daquela coisa. E é a pedra da ignorância. Você está com sua Bíblia aberta em Atos capítulo 7? Sim ou não? Eu quero que você leia, você vai ler agora, do verso 1 até o verso 22. Leia. Eu vou lhe dar alguns minutos para você ler. Se concentre e leia. Atos 7, do 1 ao 22.
ou vou lhe dar mais 2 minutos? Você que está em casa tem que ler também, viu? Amém? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto tempo faz que tu não lê a Bíblia dessa maneira, hein? Calado, na tua. Quanto tempo faz que você não lê a Bíblia? Começa por aí. Quando falo da ignorância, eu falo daquilo que o Senhor se referiu quando falou ao profeta Isaías. Profeta Oséias, perdão. Oséias capítulo 4, verso 6. Meu povo perece por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei vocês e seus filhos. Pesado, né? Valeu, bebê. Começa por aí. Não sei se você percebeu, enquanto você estava lendo, o que Estevão contou? Vai, me ajuda, eu sou professor, eu preciso da sua ajuda. O que Estevão contou aí, quando ele estava pregando para os fariseus lá, para os judeus lá? O que ele estava contando? Vá, me ajude. Vá! Me ajude, o que ele estava contando? Você leu, você não é doido? A história do povo de Deus. É o que, pastorinha? Minha pastora está aqui hoje, estou passando mal. É o que? Contar a história do povo de Deus, não foi, pastora? Lá no Antigo Testamento. Rapaz, deixa eu te dizer. Em 22 versículos, Estevão resumiu 40 capítulos do Pentateuco. Rapaz, você tem noção que é isso? Conhecimento da palavra, meus irmãos. E muitas vezes nós temos morrido no meio da caminhada por falta de conhecimento, por ignorância em termos de palavra. Por isso muitas vezes Satanás tem se levantado contra a sua vida, contra a sua família, e você não sabe o que fazer. Você até ora, você até pede socorro, você até pede ajuda ao Senhor, mas você precisa buscar aquilo que vai te sustentar nos dias maus. A gente precisa acordar com relação à importância da palavra. Eu fiquei outro dia pensando, poxa, o culto da JNI tem sido o culto mais extenso da igreja. Né, Babi? É o culto mais extenso da igreja. Hoje, por conta dos percalços aqui, a gente acabou começando às 6h30, mas todo sábado, 6h10, mas das 6h15 a gente está começando. E semana passada a gente terminou o culto, era 9h10. E estava todo mundo aqui. E foi engraçado que quando terminou o culto, teve gente que perguntou, Aninha, acho que foi a Aninha que perguntou, oxe, já acabou? Nem vi a hora passar. Rapaz, hoje é o culto mais extenso da JNI. Aí a Gabi essa semana chegou para mim e disse assim, inclusive, orem por Gabizinha está mal da barriga, do estômago, e não pôde vir hoje, a menininha está em posição fetal lá na cama, bichinha. E ela falou assim, ela está brincando comigo, foi assim, rapaz, a gente está meio sem controle. Porque o culto terminou, era 9 horas semana passada. Olha, a gente ama o momento de louvor, a gente ama quando o Gen vem aqui, confronta a gente, joga a luz, entrega no nosso coração. O que é que vocês estão fazendo pela igreja perseguida, bando de alma cebosa, sei o quê, papapá. A gente gosta. A gente gosta do momento em que a gente dança, a gente gosta do momento que a gente canta, que a gente adora, que a gente levanta as mãos para adorar o Senhor. Mas quando chega no momento da palavra, parece que dá um negócio meio estranho, que você fica contando os minutos para ir embora.
E eu não estou falando isso somente no culto do sábado, não. Estou falando no culto do domingo também. Dá um problema de incontinência urinária, dá um problema de sono. É um problema. Na hora da palavra. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Eu não abro mão do louvor. Mas eu não abro mão de ter pelo menos 1 hora para a palavra. Se a gente até tem 9 horas da noite pelo decreto, então a gente vai ficar até 9 horas da noite aqui. Se for para ouvir a palavra até 9 horas da noite, a gente vai ouvir até 9 horas da noite? Soltar a creche. Se for para ficar aqui até as 9 horas, a gente vai ficar. Sabe por quê? Porque sem se alimentar da palavra, a gente vai morrer de inanição. Deixa eu te dizer uma coisa, quando tu para de comer, sabe o que acontece? Quando tu para de comer por muitos dias, o teu estômago, ele diminui. Quando você para de se alimentar da palavra, seu estômago espiritual não vai aguentar muita coisa não, viu? Alguém pede uma palavra a tu não sabe, pede uma oração por tu não consegue fazer, um pedido de socorro, tu não consegue socorrer, um endemoniado se levanta, tu faz assim, eu acho que eu saio de perto, eu não estou 100%. A gente é envergonhado. Vai lá em Atos capítulo 19. Vai passear por Atos hoje. Atos capítulo 19, verso 13. Presta atenção, viu? Aqui eu estou falando de gente que nem conhecia o evangelho direito. Esse texto está falando de gente que não conhecia o evangelho. Atos 19, verso 13. Eu estou lhe mostrando na Bíblia para você ver. Para você dizer que a história é minha. Amém? Atos 19, 13, abriram? Diz assim, alguns judeus, presta atenção, não é galera convertida a Jesus não, viu? Judeus, que andavam expulsando espíritos malignos, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram de casa nus e feridos. Rapaz, certamente se esses homens conhecessem o evangelho, conhecessem a palavra de Jesus e conhecessem o poder da palavra de Jesus e se alimentassem dessa palavra, certamente os demônios não iam resistir não, iam pegar o beco, porque o próprio Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí lá na oração sacerdotal em João capítulo 17 ele diz assim, santifica-os Pai na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Rapaz, se tu não conhece e não domina a palavra de Jesus, vai ser difícil falar em libertação, que dirá fazer. Como é que a gente vai resistir aos demônios? Como é que a gente vai resistir aos dias maus, às tribulações, sem a palavra de Deus? Não dá para viver um cristianismo raso de igreja, de ministério, de atividade dentro da igreja, sem leitura da palavra, não dá. Você precisa sair daqui hoje entendendo algumas verdades que Estevão sabia a respeito da palavra de Deus. Uma pessoa que domina a história do povo de Deus como ele, descrita nas escrituras, sabia o poder da palavra, porque esse caba sem pressar de nada, ele estava somente cheio do Espírito Santo e ele saiu, 40 capítulos, rapaz, do Pentateuco. O homem sabia da palavra. E deixa eu te dizer uma coisa, algumas verdades acerca da palavra, bora combinar aqui, vamos discutir sobre isso. Primeiro, não existe nada mais poderoso do que a palavra. Não tem, não. Rapaz, Hebreus 4,12, esse aqui todo mundo devia saber. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Não existe nada mais poderoso do que a palavra de Deus. Entendendo que a palavra que sai da boca de Jesus, entendendo que Jesus é a própria palavra, rapaz, a noite todinha os homens pescando e não pegaram nada. Quando ele chega na praia, Jesus disse, volta,
e lança a rede para o lado direito. Ah, rapaz, eu lancei para o lado direito, para o lado esquerdo, lancei para tudo que é lado e não teve nada. Aí Jesus fez, volta e lança lá. Porque Jesus é a própria palavra, Ele é o verbo que se fez carne. Aí Ele manda Pedro ir lá, aí Pedro lança e não consegue puxar de tanto peixe que tinha. Não se trata do lado, não se trata da rede, não se trata de técnica de pescaria, se trata da palavra. Porque se Jesus dissesse assim, Pedro, lança aquela rede em cima daquele pé de árvore, ia ter peixe. Se ele dissesse assim, Pedro, lança a tua rede aqui no meio da areia da praia, ia ter peixe. Se ele dissesse assim, Luana, lança a rede em cima dessa cadeira, mesmo que tu não esteja vendo, peixe, vai ter peixe. Por quê? Porque não existe nada mais poderoso do que a palavra. E se você não crê nisso, você tem um problema, meu irmão. Rapaz, quando a palavra é selada, quando a palavra é lançada sobre a pessoa, quando a palavra acabou-se. Olha que coisa linda, eu vou falar do Apocalipse novo. Olha que coisa linda. Uma das credenciais que aparece lá em uma das igrejas é: assim diz a igreja, assim diz o amém. Amém significa ao pé da letra assim seja. Mas sabe o que é aquilo, pastorinha? Ele traz assim, assim diz aquele que quando fala garante que vai acontecer. Não existe nada mais poderoso do que a palavra de Deus. Outra coisa, a palavra mata a nossa fome e nos sustenta nos dias maus. Como foi que Jesus viveu ali no deserto, sendo homem, 100% Deus e 100% homem, morrendo lá de fome, 40 dias, 40 noites, sem nada para comer? Satanás vai tentar ele, olha, cheio de cão. Aí Satanás vai tentar ele. Se tu és mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pão e você vai matar sua fome. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Rapaz, te joga daqui porque a palavra, bicho, é tão nojento que ele foi usar a palavra para o autor da palavra. Te joga daqui de cima, porque a Bíblia diz que darás ordem aos teus anjos, para que os anjos lá, segure você e tal, e tudo mais, não sei o que. Rapaz, para com isso. Não tentarás, o Senhor teu Deus, para com isso. Olha, mas isso todo mundo todo dia eu vou te dar, se somente, então somente você se ajoelhar e se humilhar diante de mim. Vai-te embora, capeta dos infernos, porque somente a Deus eu vou prestar culto. Deixa eu te dizer, é a palavra que vai te alimentar e vai te sustentar nos dias maus. Quando o cão se levantar contra você, joga a palavra na cara dele, ele pega o beco, ele não aguenta não. É muita verdade para quem é o pai da mentira. Olha, João 6,55, 5,7 diz assim: pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do meu Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim também viverá. E muito mais que se alimentar dessa palavra, a gente precisa praticar essa palavra. A gente precisa viver essa palavra. Você vai ter que viver, meu irmão. Estevão nos chama a atenção no capítulo 7, verso 53. Veja em Atos 7, 53 o que é que diz: vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceu, mas não guardou. E foi por obedecer essa palavra que Estevão estava ali, prestes a ser apedrejado. Só que Estevão sabia da palavra. Ele não era ignorante do conhecimento acerca do Senhor. Ele não era um desobediente da palavra. E tu e eu não estamos ainda sendo apedrejados como Estevão, mas temos carregado a pedra da ignorância da palavra de Deus. E eu vou lhe dizer, vai chegar um dia que ela vai ser usada contra nós. É preciso largar essa pedra para seguir em frente e crescer e obedecer o chamado do Senhor. A gente precisa largar a pedra da ignorância. Mas tem uma segunda pedra. A pedra da insolitude. Diga, insolitude. No capítulo 6, nos versos 8 ao 10 de Atos,
Diz assim: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Olha, se a gente entende que o povo de Deus perece por falta de conhecimento, a gente vê aqui alguém usado pelo Espírito Santo e dotado de uma sabedoria bíblica divina, contra a qual não se sustenta nenhum argumento. A sabedoria que Deus derramou sobre Estevão era tão grande que foi necessário, alguns versículos à frente a gente vê, subornarem alguns homens para mentirem e acusarem Estevão falsamente. Agora, seja sincero, como é que tu acha que essa sabedoria veio do alto para Estevão? Passe de mágica? É busca, é leitura da palavra, é jejum, é oração. E isso vem com a solitude. Você pode estar se perguntando: eu nunca vi essa palavra solitude. Papai vai ensinar. Veja, solidão é uma coisa, solitude é outra. Solidão é você estar sozinho por escolha ou por circunstância externa a você. É você se excluir do mundo por algum motivo. Agora, solitude é somente escolher ficar sozinho com Deus. Eu estava ontem de madrugada tietando Luana. Ou vou falar, eu até postei nos stories do Instagram. Estava com o Gabi do lado, era 1h da manhã. Eu estava terminando a palavra. Aí eu estava assistindo ali as lives passadas. Aí chega essa moça cantando no silêncio. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Aí eu até marquei Vanessa também. Foi, Vanessa? Vanessa, tu consegue cantar no silêncio? Consegue. Eu também consigo. Mas ninguém canta no silêncio como Luana canta. Quando chega naquela parte, no silêncio venha comigo falar, no silêncio venha me amar. O céu chega, se abre aqui. Eu estou mentindo, minha gente? E ela tem uma dancinha nessa parte, vocês já viram? Ela faz assim, ó. Rapaz, ninguém canta no silêncio igual a Luana, não. Deus já falou muito comigo enquanto Luana estava cantando no silêncio. E já acalmou a tempestade do meu coração tantas vezes. Só que não aqui. Eu e ele, no meu quarto, sozinhos. Ouvindo Luana. E o Senhor falando: no silêncio eu vou acalmar a tempestade, fica tranquilo. Isso é solitude. É quando o bicho pega, tu faz assim: olha, tchau. Vai para o quarto, fecha a porta, ora no secreto, que Deus se manifestará a você no secreto. E vai te tirar de muitas águas e te colocar num lugar espaçoso, como diz o salmista. Solitude é disciplina espiritual, minha gente. Assim como leitura, assim como jejum, como oração. Faz parte, é base da vida cristã. Estar a sós com Deus, ter o seu momento, a gente precisa disso. Porque até Cristo fez isso. Tu lembras quando João Batista morreu? Foi o que Jesus fez? Não lembra, não? Está precisando ler a palavra. O que foi que João Batista fez? João Batista está morto, decapitado, no caso. Mas foi o que Jesus fez. Ele se isolou, ele foi para onde? Para onde? Mais na beira da praia? Ele puxou o barco. Ele foi com Pedro, ele foi com Pedro? Ele foi com João, o discípulo amado. Ele puxou o barquinho, foi para o meio do mar e ficou lá. Rapaz, a Bíblia não relata o que foi que aconteceu lá, não. 100% Deus, mas 100% homem também. O caba pegou e disse: vou para o silêncio. Ali Jesus nos ensina o princípio da solitude. Eu preciso ficar sozinho com Deus. E disciplina espiritual quer dizer permanecer. Estás entendendo? Estou cansado. Permanece. Mas não tenho tempo. Permanece. Vai arrumar tempo. Você vai. Mas eu estou com vontade. Não. Permaneça. Persevera. Mas eu estou com problema assim, assim, assado. Eu não consigo fazer, não. O problema é seu.
permaneça. Você tem apetite por comida, mas não tem apetite pela palavra? Eu vou lhe dar um remédio: jejue. Você tem apetite pelo seu jogo, pela tua Netflix, pelo seu Twitter, mas você não tem apetite pela presença? Faça morrer tudo isso. Exclua tudinho. Você tem apetite dos seus amigos, da igreja, das programações, mas não tem apetite de ficar no seu quarto conversando com Jesus? Fique a sorte com Deus, mas morra para si mesmo. Estevão nos mostra que até mesmo alcançando esse nível de sabedoria que ele alcançou, ainda existe uma cruz para você carregar. Não se deixe enganar, a porta é estreita, o caminho é árduo para você trilhar. Não se deixe enganar, ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Preço de oração, de solitude. Estou perdendo meu tempo. Está nada, está investindo. Você certamente não precisa da pedra da insolitude, ou seja, de não ficar sozinho com Deus. Você não precisa de zoada. O que você precisa é ficar sozinho com Deus. Para isso gerar temor. Uma das definições de temor que eu aprendi: temor é o medo de ficar sem Deus. Os meninos sabem aí. É o medo de ficar sem Deus, sem a sua presença. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o texto a gente leu que ninguém poderia resistir a Estevão por conta da sabedoria. Não queira ser alvo da pedra da insolitude não, viu? Faça morrer tudinho, mas fique sozinho com Deus. Amém? A terceira pedra que eu queria te falar: a pedra da resistência ao Espírito Santo. Agora pegou, hein? Agora deu uma pegada aqui. Atos 7:51, vê aí. Posso? Amém? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Eu gosto da versão mais antiga, que diz assim: povo de dura cerviz. Sabe o que é dura cerviz? Isso aqui, ó, que não se abaixa, que não se humilha. Povo, alma cebosa, que não quer ouvir a voz de Jesus. Povo obstinado de coração e rebelde de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus é um gentleman. Ele não entra de goela abaixo nem na vida de ninguém, não. Ele não invade, ele é doce. Lembra de Apocalipse 3:20? Olha eu falando de Apocalipse aqui de novo. Eis que estou à porta e bato. Ele diz assim: eis que estou à porta e vou arrombar a porta, viu? Eis que estou à porta e vou derrubar tudo, viu? O caba está lá fora e não devia estar, e ele está batendo na porta. Tantas e tantas vezes, mesmo sabendo do coração corrupto e pecaminoso do homem, na Bíblia a gente vê o Senhor disposto a ter um relacionamento conosco, a fazer com que nosso corpo seja templo e morada do seu Espírito. Rapaz, eu acho que um dos textos mais fortes da Bíblia está em Oséias capítulo 11. Rapaz, eu lembro que ano passado, quando eu estava montando a série Pequenos Profetas, Grandes Mensagens, a primeira, e um dos profetas era Oséias. Rapaz, quando eu estava montando a mensagem de Oséias, eu chorava feito menino pequeno. Eu lembro até hoje que a gente estava no lockdown, a gente não podia sair de casa. Foi na virada do mês de maio para o mês de junho, 15 dias que a gente ficou em lockdown, que inclusive até os carros ficavam de rodízio, que não podia rodar o tempo todo. E eu lá da casa da minha mãe, lá na Lagoa, lá do meu quarto, e eu pregando em frente ao celular, e eu tomo a chorar quando eu li isso aqui. Oséias capítulo 11, do 1 ao 4, fala assim: rapaz, vê mesmo, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito o chamei de meu filho, mas
quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso aos ídolos esculpidos, mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor, eu tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los, e mesmo assim eles se afastaram de mim. Aqui a gente vê um coração escancarado e dolorido de um pai que ama seu filho, e seu filho vira as costas para ele. Uma coisa eu te garanto, Deus, deixa eu te contar uma coisa que eu não sei se já lhe contaram, mas eu vou contar a você agora, e preste muita atenção. Eu quero que você leve esse ensinamento daqui hoje. Deus não precisa de você. Eu não vou tocar hoje não, quero ver quem vai tocar no meu lugar. Ou vou cantar hoje não. E digo mais, a pastora me chamou para dirigir o culto e eu não vou, eu não quero, eu não estou me sentindo bem, quero ver quem é que vai. Rapaz, é mais fácil tu falar, diz aí, Deus te deixar em casa, em cima de uma cama, para tu aprender a ser gente. Deus literalmente, Ele não precisa de nós, mas ainda assim Ele quer que você se relacione com Ele, viva para Ele. Estevão tinha total noção disso. Ele sabia, no contexto em que ele vivia, que ele poderia morrer a qualquer momento. Mas mesmo assim, durante a leitura desses 2 capítulos de Atos, podemos encontrar, depois da escolha que fizeram dos homens, para distribuir os proventos às viúvas, a gente encontra lá em Atos 6:5, tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aí ele sai dizendo o resto. Eu acho engraçado isso. Ele sai dizendo o resto. Estevão, homem de fé e cheio do Espírito Santo. Aí ele sai dizendo Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão. Ou seja, essa galera aí é a bênção e tal. Mas Estevão, o homem era cheio de fé e do Espírito Santo. Aí mais lá na frente, em Atos 6:15 diz: olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Em Atos 7:55, 56, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: veja o céu aberto e o filho do homem de pé à direita de Deus. Rapaz, somente alguém cheio do Espírito Santo pode repreender a todos os outros e dizer: não resistam ao Espírito Santo. Quando se fala aqui de resistir ao Espírito Santo, Estevão não somente deixa uma repreensão para os descrentes, mas um alerta e uma repreensão também para os crentes. Muitas vezes Deus quer tanto se relacionar conosco, para nos usar, para nos abençoar, e a gente dá 1000 desculpas resistindo ao Espírito Santo. A gente precisa parar de errar como os nossos primeiros pais erraram, como os nossos antepassados erraram. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, essa é a geração que se relaciona, que tem intimidade, que não resiste e que se deixa ser usada pelo Espírito Santo. Precisamos ser a mesma noiva de ontem, JNI. Que tipo de legado queremos deixar para esse mundo mau, se a gente resiste à voz e à vontade do Espírito Santo sobre nós? Aí eu não tenho como não lembrar de Juan, que esteve aqui semana passada, falando sobre a família dele. A mãe dele apoiou, o resto não apoiou. Quando ele disse assim: vou viver de missão integral, vou viver em tempo integral para missão, eu vou virar missionário em tempo integral. Coisa mais linda. Ele conversando comigo, na semana que ele veio pregar aqui, na quarta-feira a gente foi tomar um café, e ele conversando comigo, já virou clichê na boca de missionário, dizer assim: larguei tudo para seguir Jesus. Jesus é seu tudo. Você não largou nada para seguir Ele, nada. E ele toma a trabalhar lá na Dunamis, lá em São Paulo, a virar discipulador na escola de treinamento e discipulado, para treinar pessoas para ir para as nações, a ser usado lá dentro. Acabou de voltar da viagem Roraima, Venezuela, e numa dessas paradas na viagem Roraima, Venezuela, tem um vídeo no Instagram dele, está lá, ele se juntou com as pessoas para orar pela cura de um rapaz
que tinha um braço menor do que o outro. Você vê claramente na imagem que quando ele junta os braços assim, a mão não consegue igualar. E aí eles começaram a orar, a mulher começou a orar lá em línguas, ele também, e toma oração, pedindo cura, e você vê o braço igualando um com o outro, porque Jesus existe, está vivo, e continua curando, e continua usando pessoas que não resistem ao seu espírito. Não resista ao Espírito Santo, nem para ser usado, e nem muito menos para te convencer da justiça, do pecado e do juízo. Olhe para a sua vida hoje. Quantas vezes só essa semana você tem resistido à voz do Espírito Santo? Quando você sabe que tem que buscar e não busca, quando você sabe que precisa orar e não ora, quando você sabe que precisa jejuar e não jejua, olha hoje para a tua vida, vê se escolhe hoje a vida e o bem, para que possuas a terra que um dia o Senhor prometeu aos seus pais. Não resista ao Espírito Santo, para que você possa viver e para que você possa ser usado nessa geração como alguém que faz diferença, em nome de Jesus. Ah, mas é porque eu peco e eu não presto. É verdade, não presta mesmo não. Mas olha para Davi: cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável, não me expulses da tua presença. Rapaz, o que Davi está dizendo aqui: eu sou o rei de Israel, eu tenho quantas mulheres eu quiser, eu tenho quantas propriedades eu quiser, eu tenho quanto ouro eu quiser, tire tudo de mim, mas não retire de mim, Senhor, o teu espírito. Aí você entende porque que Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Estevão buscou e foi usado pelo Espírito Santo. Ele não resistiu à voz da obediência ao Espírito Santo, e antes de morrer sabemos o que ele viu no céu. Mas e você? Será que você tem carregado a pedra da resistência ao Espírito Santo? Se tu morrer hoje, o que é que você vai ver quando olhar para o céu? Será que você vai ver o céu? A gente precisa largar a pedra da resistência ao Espírito Santo, ou vamos morrer longe de Deus por causa dela. E a última pedra que nós precisamos largar é a pedra, vai pegar, viu? Da falta de perdão. Estevão certamente tinha todos os motivos do mundo para pedir para que Deus fulminasse cada um que estava ali. Se Deus fosse alguém que voltasse atrás com o seu propósito, da sua própria palavra, certamente teria matado todo mundo ali. Mas Deus sabia o propósito porque que Estevão estava sendo morto apedrejado. Estevão era cheio do Espírito Santo, era líder da igreja dos primeiros dias, um dos líderes, fazia maravilhas e sinais. Então ele tinha todos os motivos sim para querer se livrar daquilo e querer justiça da parte de Deus pelo que ele estava sofrendo. Mas veja como é que essa história termina: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando ele da cidade, apedrejavam-no. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Olha como isso termina: pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Rapaz, o cara sendo apedrejado, e ele está dizendo assim: Senhor, não cobre a eles por esse pecado. Em maio, quando a gente estava na série No Caminho de Pentecostes, eu li um relato de um mártir da igreja primitiva, Policarpo. Quantos lembram dessa mensagem? Que eu li sobre isso. E eu terminei aquela mensagem fazendo uma pergunta, eu não sei se você lembra: o que é isso que a gente ainda não tem? O mesmo sangue que foi derramado por Estevão foi derramado por mim e por você. O mesmo sacrifício feito por Estevão foi feito por mim e por você. A mesma autoridade de pisar em serpentes e escorpiões dada aos discípulos e ao Estevão foi dada a mim e a você. O que é isso que nós não temos, meus irmãos? O que é isso de morrer nas mãos de pessoas que te perseguem por causa do teu amor maior que Jesus, e tu ainda pede para que o Senhor perdoe eles, e tu ainda pede que eles não sejam cobrados diante de Deus? O que é isso que nós não temos ainda? Efésios 4:32, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Mateus 6:14, porque se perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós.
Colossenses 3,13, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. 2 Timóteo 4,16, essa daí me mata, essa eu não aguento não. Paulo dizendo: Timóteo, na minha primeira defesa, no meu primeiro julgamento, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. Eu já vi pessoas em leito de hospital morrendo sem saber clinicamente o que estava acontecendo, mas era falta de perdão, era doença na alma. Ah, Luiz, para você é fácil falar. Não é não, porque eu passei por um processo de quase 10 anos para liberar perdão para o meu pai. Eu não sei nem se ele está assistindo. Para liberar perdão para o meu pai. Ele hoje sabe que ele é perdoado por mim, pelo Senhor. Ele hoje sabe que ele é amado por mim, pelo Senhor. Mas até chegar nisso foi um processo de quase 10 anos. E muita coisa andando para trás. Eu deixando de ser liberto dos meus problemas e das minhas perebas espirituais, porque eu não liberava perdão. Não morra por uma pedrada de falta de perdão. Larga essa pedra, perdoe, peça perdão. Ah, mas foi fulano que errou comigo. Vai lá, libera. Qual pedra você precisa largar hoje? Eu quero que você fique de pé no seu lugar. Qual pedra tu precisa largar hoje? Deixa eu te dizer, você só vai fazer isso com a força do Espírito Santo. Ele é seu amigo, ele é seu abrigo, ele é seu consolo. Se você quer morrer com Deus, leia, pratique sua palavra, libere perdão, fique a sós com Ele, sobretudo não resista ao seu espírito, que tudo lhe seja tirado, menos a presença do Senhor da sua vida. Entregue-se ao Espírito Santo, para que você um dia possa ver Jesus assentado à direita do Pai, e o melhor ainda, para que um dia você possa correr para os braços desse Jesus, e sentar no seu colo, no trono do Pai. Feche seus olhos. Pense no que é ou qual é a pedra que você precisa largar hoje. É a pedra da ignorância da palavra? Largue. É a pedra da insolitude? Fique a sós com Deus a partir de hoje. É a pedra, oh meu Deus, da resistência ao Espírito Santo? Não resista. É a pedra da falta de perdão? Corra hoje para resolver o que você tem para resolver. Mas isso tudo é só na força do Espírito Santo. Você não vai conseguir sem Ele. Por isso chame por Ele essa noite e diga assim: meu amigo Espírito Santo, me ajuda, porque eu preciso largar algumas pedras e eu não consigo sozinho. Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou. Mesmo assim, se importas comigo, e mesmo assim, moras em mim. Diga: Tu és santo.
resiste a Ele. Tu és santo, que outra palavra se faz necessária para te descrever. Tu és santo, meu Senhor. Tu és santo. Procuro palavras para te descrever, Espírito Santo. Amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora por mim com gemidos inexprimíveis. Em todos os momentos vem me convencer que sou dependente de Deus. Peça isso a Ele. Não te afaste de mim, não te retire de mim, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Não te afaste de mim, não te retire de mim, Espírito Santo, Espírito Santo. Tu és santo, que outra palavra se faz necessária para te descrever. Tu és santo, oh Senhor. Tu és santo. Procuro palavras para te descrever, Espírito Santo. Espírito Santo, meu amigo, meu renovo, Ele é o seu consolo, Espírito Santo. Tu és o nosso amigo, tu és o nosso amigo, tu és o nosso amigo. Olha, eu não sei qual pedra você tem carregado, mas tudo começa com a força do Espírito Santo. Se você tem carregado pedra de resistência ao Espírito Santo, se você tem carregado essa pedra de resistência ao Espírito Santo de Deus, se você não tem buscado como deveria, porque conhecimento da palavra, oração, jejum, tudo isso vem com a força do Espírito Santo. Mas se você tem resistido e tem carregado a pedra da resistência ao Espírito Santo, eu quero te convidar hoje a se ajoelhar no seu lugar. Eu quero convidar você hoje a se ajoelhar no seu lugar e a entregar essa pedra. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente não, porque sua solitude vai começar de agora. Mas se você tem essa pedra da resistência ao Espírito Santo, se ajoelhe agora para entregar essa pedra, para
Porque eu vou te dizer, um dia você vai morrer apedrejado por causa dela. Um dia você vai ser apedrejado por causa dela. Pastora Selene, a senhora pode vir aqui orar por nós, por favor. Olhos fechados, eu quero pedir que você entre no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. O véu foi rasgado, aleluia, e você pode entrar agora na presença do Pai e declarar: eu não quero mais essa vida fria, insensível. Oh Pai, nós queremos uma vida cheia do Teu Espírito. Nós declaramos nessa noite, Senhor, que queremos a unção, a presença santa do Teu Espírito da verdade, do Teu Espírito Santo. Queremos poder, aleluia, queremos o fruto, queremos poder para testemunhar, queremos poder, Senhor, para revelar, queremos o fruto e os dons do Teu Espírito. Pai, nós pedimos que haja batismo de fogo nessa noite. Jesus, Tu és o batizador. Batiza com fogo, fogo, fogo que queima a palha, fogo que queima o pecado, fogo que santifica. Oh Senhor, derrama óleo da unção sobre os corações, sobre cada jovem que está aqui, sobre cada vida que se ajoelha agora e declara: eu preciso do Espírito Santo. Vem dando vida, vem regenerando, Espírito de Deus. Sopra, Jesus, o Teu Espírito, sopra a Tua presença, sopra a Tua unção, sopra a glória do Senhor sobre a vida do Teu povo, Pai. E desfaz toda pedra, desfaz toda frieza, Senhor, em nome de Jesus. Vem sobre a cabeça do Teu povo, Espírito Santo, e aquece, e coloca óleo, aleluia, labaredas de fogo da parte do Senhor Jesus. Venha sobre a tua vida agora, e haja renovo, e haja alegria, e haja força em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Abençoa os teus filhos em nome de Jesus, para que possamos declarar: Abba Pai, Abba Pai. Tem que ser no mover do Teu Espírito, Pai. E nós declaramos: derrama o Teu Espírito, acende a chama, Senhor, acende a chama no nosso coração, e que possa, meu Deus, queimar, que possa queimar o fogo do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Outra palavra se faz necessária pra te descrever, pra te descrever.